superabundou em nossas vidas. Porque agora nós não estamos no jugo do pecado e nem sobre o domínio da lei, mas a graça do Senhor Jesus. E a diferença de quem está na presença é que a palavra diz que o povo murmurou e disse: Moisés, primeiro eles amaldiçoaram o lugar, trouxeram a gente para esse lugar mau, que aqui não tem figo, não tem romã, aqui não tem fruta, não tem cereal, não tem água, a gente vai morrer, os filhos da gente vão morrer, os animais vão morrer de sede. Aí Moisés ele vai entrar na tenda com Arão e a Bíblia diz que ele se deita de cima por cima do seu próprio rosto, ou seja, vai botar o joelho no chão e a face, o pó o rosto no pó. E a palavra diz que a glória do Senhor apareceu para Moisés. É a diferença. O povo não estava na presença, Moisés estava na presença. A diferença de quando está na presença, aí quando tem adversidade vai fazer o quê? Orar. Quando está na carne, murmurar. E a palavra diz que Deus fala para Moisés claramente: pega os anciãos, alguns deles, passa adiante do povo, vai lá na rocha, no Monte Horebe, e tu vai levar o teu cajado contigo. Aquele mesmo que tu abrisse o mar, para eu mostrar a eles que aquele Deus do mar ainda vai trabalhar aqui. Ainda está trabalhando, ainda. Não mudou nada, crente. O Deus é o mesmo, os sinais são os mesmos, a maravilha é a mesma. E a palavra diz que o Senhor, Ele diz a ele: vai lá. Quando tu chegar lá, eu já vou estar lá em cima da rocha. A palavra vai dizer agora que quando Moisés chegar na rocha, o Senhor já vai estar lá. Entenda que quando você orar, Deus já vai vir com a providência. Quando você clamar, Deus já vem com a resposta. E a palavra diz que Moisés faz isso mesmo. Ele pega o cajado, pega os anciãos, pega Arão e vai lá. Passa do povo. E a Bíblia diz que Deus pede para ele: tu vai falar para a rocha. Tu vai falar, Moisés. O problema do crente é quando ele sai da obediência. Se Deus manda fazer algo, é feito o Jonas. Deus diz o que para Jonas? Jonas, pega, te arruma, te prepara e vai para Nínive. Porque eu já tenho conhecimento, já chegou a mim a maldade daquele povo. Só que Jonas, com raiva do povo, dos ninivitas, ele pega um navio e vai para o lado do lado contrário, o lado europeu. Em vez dele ir para o lado da Ásia, ele pega um navio sentido contrário. E Deus, ele obviamente vai se entristecer com a atitude de Jonas. E a gente já sabe que Deus vai criar um maremoto naquele lugar, uma tempestade, a ponto dele ser lançado, a baleia ter que cuspir ele lá na praia de Nínive, para dizer assim: não foi ali que eu te coloquei, eu te mandei fazer ali. Pode ter certeza que se você for murmurar, Deus vai ter que fazer algo para te mostrar que você está errado ou errada. E se você fugir, Deus vai te pegar pelo anzol e levar até lá. Porque Deus não tem prazer com covardes e com quem tem raiva e que faz contenda. Se Deus mandou tu fazer a missão, tu faz, crente. A Bíblia diz que o povo tinha somente que obedecer. E tinha que sair daquele acampamento e andar e acampar novamente quando a nuvem parasse, a coluna parasse. Só que a coluna de nuvem, que era guiada pelo Deus Todo-Poderoso, parou num lugar que não tem água. Aí você fazia: acabou o recurso. Por que paramos aqui? E eles começam a culpar Moisés. Só que a palavra diz, e o próprio Jesus Cristo lá em João 8, ele vai dizer: olha, não foi Moisés que deu nada a vocês, nem aos antepassados de vocês. Foi o meu Pai que deu o maná do céu
e eu sou o pão vivo que desce do céu. Ou seja, Deus está se apresentando novamente ao povo. Não foi Moisés, Moisés foi servo obediente. Não foi Moisés que fazia, não foi Moisés que abriu o mar, não foi Moisés que fez chover as cordonizes, foi Deus quem fez. E a palavra vem dizer que quando Moisés chega lá, ele é influenciado pelaquela raiva. Porque quando ele está orando na congregação, ele diz: Senhor, o que farei eu agora? Porque esse povo só falta me apedrejar. E Deus fala para ele ir com os anciãos, que leve Arão e leve o cajado para clamar a rocha que saia água. Quem já viu rocha, pedra, tira água. Mas Deus faz. Deus não fez o mar se abrir? Jesus não andou sobre as águas? E como é que ele faz isso? Pergunta para ele, eu não sei. Um mestre de física e química melhor desse mundo não pode explicar isso. Mas eu só posso lhe dizer uma coisa: eu creio, ele fez. E esse Deus que fez esses sinais ainda está fazendo e trabalhando aqui. Do mesmo jeito, não mudou nada. Se ele tiver que abrir mais, ele vai ter que abrir. Se ele tiver que fazer, olha, multiplicar o azeite e a farinha na panela, como fez nos tempos de Elias, ele vai ter que fazer e faz de novo. Não há impossível para Deus. O que falta é clamar. O que falta é adorar. O que falta é orar ao Senhor e entrar no átrio, no Santo dos Santos. É ter a maior intimidade. É feito um homem chamado George Miller, que ele cuidava de mais de 1000 órfãos e não tinha um pão para dar de comer. Mas só que esse homem tinha uma intimidade tremenda com Deus. E não tinha para mais de 1000 órfãos, não tinha pão para comer lá no orfanato. E os empregados chegaram e disseram: Senhor George Miller, não tem nada para as crianças comer. George Miller, calmo do jeito que estava, entrou no quarto, se abaixou e disse: Pai dos órfãos, está faltando pão. Só isso que ele orou. Pai dos órfãos, está faltando pão. E não deu muito tempo e começou a chegar algumas carruagens cheias de pão. E procuraram ele, o pessoal lá, e disse: olha, esses pães iam para a rainha. Que isso foi lá na Inglaterra. Ia para a rainha, mas ela achou que o pão estava muito queimado. Aí ela disse que não queria os pães. Para a gente não perder o pão, trouxe para cá. Quem queimou os pães foi Deus que permitiu. Quem fez a rainha negar, Deus permitiu. Porque ele criou uma situação para que aquele pão chegasse lá no orfanato de George Miller. E esse Deus ainda trabalha do mesmo jeito, multiplica, ele manda, abre porta onde não tem parede. O mesmo Deus. O maior erro de Moisés foi se contaminar com a raiva do povo. Ele ficou entristecido, decepcionado, e ele se irou, porque o povo estava murmurando demais. E na hora dele clamar a rocha, ele vai e bate. Bate 2 vezes na rocha, aí a rocha abre e começa a sair água. Só que Deus, ele olha isso. A palavra vai dizer que a congregação todinha, ela bebeu água, as crianças, os animais. E Moisés olhou para Arão e fez: está tudo bem agora. Aí Deus: está tudo bem nada. Por causa da contenda desse povo e da incredulidade, nenhum desses que estão aí vão entrar na terra prometida. Qual é o sinal que está faltando na tua vida para que Deus comece, para tu dizer assim: eu creio que pode vir a adversidade maior do mundo, do trem, mas eu estou firme na promessa. O que é que está faltando para você crer que Deus ainda trabalha? Estamos em 2021 e eu quero te dizer que
nenhum problema ainda saiu do controle do Senhor. E que tua vida está rigorosamente nos planos dele. E que um fio de cabelo teu não está saindo da tua cabeça sem que ele não tenha conhecimento. Deus conhece o teu deitar e o teu levantar. Esquadrinha pensamento e ainda antes que a palavra saia da tua boca e chegue na língua, ele já conhece toda ela. E eu vou dizer como salmista, tal conhecimento é maravilhoso demais. E eu não tenho como esquadrinhar isso. Mas uma coisa eu posso, crer e dizer que é verdade. Porque eu creio na promessa. Pode o mundo aí, olha, entrar na maior apostasia, mas fica na presença. Pode o mundo, olha, pregar que está o caos, mas fica na presença. Porque para Mesaque, Sadraque e Abednego, o fim de tudo ia ser naquela fornalha. Nabucodonosor achasse assim, olha, quando eles veem a fornalha, vão tremer de medo, vão começar a chorar aqui, se aperrear. Só que quem está na presença, quem tem convicção, quem crê e quem diz assim, olha, meu lugar não é aqui, é lá no céu, vai olhar para Nabucodonosor e dizer assim, Nabucodonosor, primeiro, eu não tenho como te dar nenhuma resposta acerca da minha credulidade, da minha intimidade. Mas uma coisa eu te digo, se o meu Senhor não quiser livrar, Ele livra a gente dessa fornalha e livra da tua mão também. Fim de cativeiro. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Nabucodonosor, se Deus não me livrar dessa fornalha, ainda assim permaneceremos crendo que o Senhor é fiel. Porque o final de tudo não é aqui, a morada é lá. Quando você dizer assim, acabou, aí você for para o céu, só está começando. Só está começando na minha e na tua vida. E para a surpresa de Nabucodonosor, que a palavra diz que ele se espantou e ninguém sabe por que foi que ele se espantou. Ele desceu do trono correndo e foi olhar lá na fornalha. O incrível é que nele não mandou nenhum outro súdito, não mandou um guarda. Ele mesmo desceu do trono e foi olhar para ver se os 3 jovens já tinham morrido. Mas a Bíblia diz que ele se espantou e não diz a palavra porque foi. E eu vou conjecturar aqui. Ele deve ter se espantado porque não houve grito de agonia e de dor. Ele deve ter estado. Não era para ele estar gritando. Gritando de dor, berrando, urrando de tanta dor. E a palavra diz que quando ele vai olhar, ele diz, a gente não botou 3 homens lá dentro? Aí o povo disse, é sim, Senhor. Eu estou vendo 4. Eles 3 estão andando, passeando, e tem um que tem a aparência do filho dos deuses. Nabucodonosor não podia ser inteligente, mas era esperto. Porque ele abre a porta e diz, Sadraque, Mesaque e Abednego, filho do Deus Altíssimo, pode sair. Ele sabia que o Deus que livra podia condenar ele. E ele cria uma lei e diz, eu sei que Deus enviou um anjo para livrar vocês da fornalha, porque ele disse que nem o cheiro da fumaça ficou. E quando ele sai, ele cria uma lei, que alguém que blasfemar contra o Deus deles será despedaçado e a casa será transformada num monturo. Ele podia ser qualquer coisa, menos louco. Se o Deus que livrou eles pode me pegar, então eu vou agora começar a crer também. E Nabucodonosor teve que dobrar o joelho e dizer verdadeiramente, esse é o Deus que está acima de todos os deuses. Porque é um Deus que conseguiu livrar eles. E eu quero te dizer que esse mesmo Deus ainda faz isso. O nome daquele local onde saiu a água chama-se Meribá ou Massá, que quer dizer, o povo contendeu com o Senhor. E porque eles disseram, está o Senhor no meio de nós ou não? Então que nessa tarde,
todos os sinais que Deus já vem fazendo na tua vida, crente, seja um motivo para que quando vier uma adversidade ou Satanás se levantar para querer tirar a tua fé, apagar a chama, aí tu diz: nada, até hoje Deus está no controle, e eu creio, quem me chamou até hoje está fazendo os sinais. É para crer na promessa. Quem está na promessa nem precisa do sinal, mas se tu quiser, o Deus da promessa ainda faz sinal. Porque Deus, ele quando fala, ele assina embaixo. Quando ele disse para o povo: marcha até a praia, marcha até o rio, aí Deus, é porque ele disse, se mandou marchar, porque algo ele vai fazer. Então ele abriu o mapa para o povo passar. Se Deus falou para Elias e disse: olha, manda a mulher fazer aquele pouquinho de trigo lá e aquele pouquinho de azeite, manda ela fazer um pão para ti. Não é para fazer para ela e para o menino, manda fazer para ti. Eu quero ver a fé dela agora. É nesse momento. Mulher, Deus está dizendo que tu faz primeiro esse bocado de pão para mim. E assim diz o Senhor, que se tu fizer assim, não faltará farinha na tua panela e nem azeite na tua botija, até o dia que acabar a seca de Israel. Imagina, provisão. É melhor que self-service. E é melhor do que uma cesta básica do governo. Porque você não tem que ir para lá para pegar, porque ela já está lá na tua farinha, lá na panela. Quando tu abrir a panela, tem farinha. Quando tu abrir o pote, tem farinha. Quando abrir a botija, tem azeite. E detalhe, é o melhor que tem. É melhor do que o outro homem pode fazer, porque vem do céu. Então, nessa tarde, recebe de Deus que os sinais que foram feitos de lá para cá não sirva só para ficar num arquivo de livro, mas que seja vivificado em nossas vidas, porque nós somos testemunhas da obra que o Senhor Jesus faz nas nossas vidas. Recebe de Deus nessa tarde, sai debaixo do manto protetor e na convicção: Deus ainda intercede por vós, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade, recebe em nome de Jesus.